Olhando nessas percepções, né, a gente até estava comentando, né, sobre algumas empresas que estão mais atrativas, bolsa um pouco mais atrativa, mas a gente tem visto um movimento bastante aprofundado de queda em Azul, né, que passa por um momento um pouco mais delicado. A Azul que fez aquela proposta, né, de transformar equity, dívida em equity, teve aumento de capital, o investidor não gostou, né? Desde então, quase 50% de queda aí nas ações. O que a gente traz, né, de percepção em relação à companhia, Alex, nesse movimento? Não era um movimento bom e esperado nesse processo de recuperação? Sim, o Felipe, é um movimento esperado, só que o desenrolar disso acabou se atrapalhando para um movimento de aumento de capital, né? Ou seja, um follow-on que a empresa, paralelamente a isso, né? Então, e também a conversão de dívida com essa. São dois fatores, tá? E a objetividade dessa resposta é a liquidez. O mercado está em dúvida do final da posição de caixa da companhia vis-à-vis a quantidade de obrigações financeiras que ela possui daqui para frente. E todas essas obrigações eram feitas para rolar as dívidas de bond de 29, bond de 30, né, que iam vencer. Então, explicando-se aqui sobre a conversão de dívida com equity. Os bondholders, né, ou seja, os detentores de dívida, eles aceitaram, né, em converter as suas dívidas por ações da empresa. E isso acabou diluindo em torno de 60% dos acionistas da Azul. O movimento já era esperado, mas um movimento que os bondholders não têm interesse, pelo menos é que o mercado olha, em carregar o papel. Então, quando a gente acabar esse período que é chamado de lock-up, que é o período que ele é obrigado a ficar com a ação, são várias janelas. Essa janela começa assim, em julho desse ano, são várias janelas, e acaba em junho de 2026. Então, entre várias janelas até o ano que vem, os bondholders podem vender os seus papéis a mercado. E abre-se um outro movimento técnico chamado de overhang, ou seja, quando tem uma grande pressão vendedora no papel. Como os investidores já estão tentando descobrir esse movimento, já estão tentando fazer preço, os investidores já estão vendendo o papel hoje, para sabendo que os bondholders vão vender ele, né, eu digo amanhã, ou seja, até o ano que vem nessa janela, e isso traz o papel para baixo, já que tem uma pressão vendedora maior do que a pressão compradora. Então isso faz o preço do aluguel subir, né, que é uma posição short, o custo do tomador, ou seja, eu, por exemplo, ou você, quem queira tomar o papel da Azul emprestado, estava pagando 60% em média, saltou-se para próximo de 200%. Em alguns casos, quando a gente olha ali em algumas plataformas, por exemplo, com dinheiro, ali da Enelogica, a gente pode ver, inclusive, alguns dados que podem até saltar acima disso. Mas os negócios que foram fechados, né, as boletas, ficaram próximos de 200%. É muito caro, mas por que o investidor está fazendo isso? Porque ele tem uma certeza muito maior que o papel pode cair muito mais. Então, essa dúvida, né, entre a liquidez e também é um risco, o Felipe, inclusive, eu falei com a companhia recentemente, a companhia não fala isso, mas é um risco que o mercado começa a enxergar, que não é material agora, que é um possível de Chapter 11, recuperação judicial, enfim, como a Latam passou, como a Gol está passando, já que caso ela não consiga se financiar, porque o movimento que ela tentou levantar capital e não conseguiu, é um sinal que o mercado de capitais não está aberto para um setor tão arrojado como uma companhia aérea. Então, acho que essa é a leitura da Azul agora nesse momento, Felipe.